Obras de infraestrutura no estado. A situação das rodovias que dão acesso a São Luís, do aeroporto Marechal Cunha Machado e da BR-135. Estes assuntos fazem parte da pauta de todos os dias no parlamento. Sobre esse assunto, a gente conversa com o deputado Eduardo Braide. Bom dia, deputado. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Adalberto. Bom, deputado, ontem o senhor falou a respeito do acesso, das rodovias, do acesso a São Luís. A gente sabe que esse não é o único problema, a gente tem vários problemas aí, a BR-135, prazos que não estão sendo cumpridos, mas é um assunto que está na ordem do dia aqui no parlamento? É verdade. Eu queria começar com a explicação em relação à BR-135. A gente sabe que há muito tempo essa BR já necessita, na verdade, de uma duplicação. Como é que está a situação hoje, na verdade? O projeto de duplicação da BR-135 hoje é dividido em 3 lotes. O primeiro lote de Estiva até Bacabeira, o segundo lote de Bacabeira até Oiteiro e o terceiro lote de Oiteiro até Miranda. Onde é que está o problema? No primeiro lote, que é o único que nós já temos os recursos garantidos pelo PAC 2, o projeto houve uma intervenção do DENIT nacional e suspendeu a licitação, que inclusive já havia sido marcada, alegando que houve problemas quanto ao estudo do solo de Campo de Perícia. Se tratar de um solo mole, um solo ali meio que lama, houve uma observação feita pelo DENIT nacional e o projeto teve que ser revisado. No final do ano passado, nós apresentamos um requerimento que foi aprovado por unanimidade aqui na Casa ao ministro dos Transportes, para que nos informasse realmente em que passo está o andamento dessa análise do projeto. O ofício foi respondido, dando a data de ontem, dia 27, para que o projeto pudesse ser revisado e aprovado. Hoje mesmo eu devo ir até o gabinete do presidente, deputado Arnaldo Mello, para que a gente juntos possa ligar para o DENIT aqui, para realmente ter a informação se o prazo foi cumprido. Em relação ao primeiro trecho, então, um problema. Tem o recurso, mas o projeto faltava ser aprovado. Em relação aos últimos 2 trechos, os projetos já foram revisados, já foram aprovados e falta, nesse caso, os recursos do PAC 2. Então, no próprio ofício que o DENIT encaminhou à Assembleia, ele destaca a importância da interação da classe política do Maranhão. O próprio diretor do DENIT ressalta a importância da bancada federal do Maranhão, a bancada estadual do Maranhão, no sentido de sensibilizar o governo federal para que a gente tenha os recursos também incluídos para esses últimos 2 lotes. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos simplesmente adiar o problema, tirar o problema que hoje acontece em Campo de Perícia e levar um pouco mais na frente até a cidade de Bacabeira. Então, eu quero acreditar que, no que diz respeito à BR-135, o projeto tenha sido aprovado ontem, revisado e aprovado, e lutar para que nos próximos dias a gente possa garantir os recursos em relação aos últimos 2 lotes. Nas próximas semanas haverá um detalhamento desse processo aqui em São Luís com a vinda do diretor-geral? Existe a previsão da vinda do general Jorge Fraste, que é o diretor nacional do DENIT, onde ele deverá já trazer o projeto já acabado, finalizado e aprovado e com certeza anunciar a data onde deverá acontecer a abertura do edital de licitação e com certeza a previsão para o início das obras. O que a gente aguarda e espera é que, quem sabe, com a vinda do diretor nacional do DENIT, a bancada federal do Maranhão, junto com toda a classe política estadual, possa se mobilizar para, no anúncio dessa informação que ele vai trazer, quem sabe já trazer a notícia que os recursos também estão assegurados para os últimos 2 lotes. Agora, deputado, é impossível falar em desenvolvimento, em escoamento de produção, em logística, que é uma tecnologia que o Brasil está começando a dominar em todas as áreas, na área portuária, na área rodoviária também. Mas como falar em logística, se a gente tem aqui no Maranhão as estradas nessas condições, as rodovias nessas condições? Olha, outro dia eu vi a divulgação de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria, onde ela apontava o custo Brasil, na verdade, o custo dos produtos. O maior percentual foi atribuído à questão da logística, da infraestrutura. Então, a dificuldade que se tem de transporte, as situações que se encontram as nossas rodovias. Então, assim, enquanto não houver um investimento maciço no que diz respeito à infraestrutura, além de ter esses problemas cotidianos, que é a ida e a vinda, às vezes é uma pessoa que precisa procurar um hospital, às vezes é um período como um período de carnaval, um período de feriado prolongado, as mortes que se perdem ali na estrada. Eu costumo dizer que parece que há uma comoção muito grande no que diz respeito à morte, quando acontece alguma situação no hospital, quando acontece alguma situação em outro evento, mas a morte da pessoa no trânsito é a mesma pessoa que perde a vida quando perde no hospital. Então parece que é uma banalização hoje em dia no que diz respeito a essa falta de preocupação com as nossas estradas. Ali é um local estratégico e até uma área sensível para qualquer intervenção. Temos o sistema Italuís, as torres da Eletronorte de alta tensão, nós temos ali naquela área também, quer dizer, a própria dimensão, a extensão ali da estrada já mostra o tamanho do problema que se tem, que já deveria ter sido resolvido há muito tempo. Quer dizer, por que se demora tanto para se enxergar problemas tão óbvios como esse da duplicação na BR?
Olha, eu ainda vou acrescentar mais um agravante, que é a refinaria da Petrobras, que está ali em Bacabeira, e a gente sabe que vai aumentar a demanda de tráfego na região. Já aumentou por conta das obras iniciais. Agora imaginem vocês quando estiver funcionando a refinaria da Petrobras, como não vai ser o fluxo ali praticamente todos os dias. Em relação a esse ponto que você falou, das torres da Eletronorte, da adutora do Italuís, com a vinda do ministro dos Transportes do Maranhão, essa situação foi discutida. No projeto que eles trouxeram de Brasília, eles queriam deixar aquela estrada de ferro da CFN onde está e fazer a pista duplicada do lado, de forma que o trem iria passar no meio das duas pistas. De pronto isso foi contestado por toda a classe política do Maranhão. No final da reunião, ele se reuniu com o diretor nacional do DENIT e já anunciaram que realmente haverá o deslocamento da estrada de ferro da CFN. Então, o que vai acontecer? Onde tem um trilho de ferro da CFN, irá ser deslocado para o lado do trilho de ferro da Vale, e ali onde funcionava a estrada de ferro da CFN é que vai ser o canteiro central da obra de duplicação. Bom, outra novela aí nessa história toda da questão das obras são as obras do aeroporto Cunha Machado, que aí uma comissão da Assembleia deve estar apresentando essa semana ainda esse relatório final de todas as visitas que foram feitas, não é isso, deputado? É verdade, eu faço parte, inclusive, sou membro da Comissão de Obras aqui da Assembleia. Os deputados da comissão estiveram visitando o aeroporto Marechal Cunha Machado e constataram, em primeiro lugar, realmente a morosidade por que estava acontecendo a obra. Dos prazos que foram estabelecidos para a Infraero já foram adiados 2 ou 3 vezes e agora estão estipulando prazo de maio para que seja finalizado. O que nos preocupa, na verdade, foram 2 informações que foram veiculadas na imprensa. A primeira é de que a empresa que faz o serviço de reforma do aeroporto estaria com dificuldades financeiras, inclusive para pagamento de seus funcionários. Então isso é algo que nos causa preocupação, tendo em vista que, mais uma vez, poderá haver o atraso na entrega das obras. E a segunda era a possibilidade, segundo foi veiculado na imprensa, de que a Infraero iria priorizar os aeroportos nas cidades onde são sede da Copa do Mundo e que, portanto, iria solicitar ao governo do estado para que assumisse o final da obra de conclusão da reforma do aeroporto Marechal Cunha Machado. Eu acho que isso realmente é um absurdo, uma vez que o governo federal disponibilizou recursos no sentido de que a reforma do aeroporto seja feita. Cabe a nós agora, da comissão, entregar até o final da semana um relatório ao presidente da Casa, Arnaldo Melo, para que a gente possa juntos tomar uma decisão e cobrar, quem sabe, se for o caso, até encaminhar a cópia desses relatórios ao Ministério Público Federal, a quem compete fazer essa fiscalização e, se for o caso, manejar alguma ação competente junto à Justiça Federal. A preocupação aumenta com a proximidade da chegada dos 400 anos de São Luís, né? Uma programação vasta aí sendo preparada e podemos ter problemas sérios em relação ao deslocamento das pessoas aqui para captar o conforto das pessoas diante da situação do aeroporto, não, deputado? Eu lembro que essa interdição foi feita em março do ano passado e a Assembleia provocou uma audiência pública e quando questionamos o superintendente da Infraero na região norte e nordeste a respeito do São João, e ele infelizmente disse para a gente que no São João do ano passado não daria, mas que no Carnaval daria. Então a preocupação é que no Carnaval já passamos por todo esse transtorno e agora a pergunta que se faz, eles estão alegando para maio, o que eu não quero acreditar é que São Luís vai comemorar os 400 anos nessa situação realmente lamentável, lastimável que se encontra o aeroporto aqui da nossa capital. É importante refletir a respeito do que representa esses 400 anos para a comunidade de São Luís, principalmente, né? Como é que o ludovicense, como é que o cidadão da cidade está percebendo essa cidade diante, né, de tantos transtornos para se chegar e para se deslocar daqui para outros locais, né? É verdade, eu disse outro dia, inclusive, fiz um pronunciamento falando que São Luís é conhecido como Atenas brasileira, são vários pensadores que tem aqui, mas acho que São Luís é importante as ideias, eu acho importante, mas é preciso de ação por parte dos governos, tanto estadual como municipal e federal. Acho que nesse momento a política tem que estar um pouco afastada, um pouco de lado, para que essas parcerias institucionais possam ser feitas. Aqui na cidade de São Luís, se você perceber, vários bairros com uma obra pequena de interligação de 300, 400, 1 quilômetro, você interliga vários bairros e desafoga as principais avenidas. Então acho que é hora do poder público dar as mãos, na verdade. A eleição vai ser em outubro, cada um que tenha o seu candidato, mas essa parceria institucional e administrativa é fundamental para que a gente realmente possa ter os 400 anos comemorados realmente como aquele que o povo merece. Um parlamentar, o senhor não se sente, de certa forma, incomodado ao ver que São Luís completa 400 anos, mas, quer dizer, a dificuldade de se fazer uma programação conjunta, as questões partidárias que às vezes acabam prejudicando, não é, a população, a cidade, um marco tão importante de uma cidade como essa, o senhor não se sente incomodado em relação a essas questões? Eu não digo só eu, mas todo o povo de São Luís. A gente
percebe os comentários que tem nas rádios, nas redes sociais, a vontade que o povo do Maranhão realmente tem de ver dois gestores, o da capital e o do estado do Maranhão, trabalhando conjunto para que a gente possa melhorar a nossa cidade. Eu li outro dia um artigo onde, alguns anos atrás, ali na passarela do samba, era um camarote só, que funcionava, era oficial, tanto da prefeitura como do governo do estado. Quem sabe um dia a gente não torce para que isso volte de forma simbólica a acontecer, demonstrando, na verdade, a intenção que os gestores têm de trabalhar pela nossa capital. Aliás, isso é constitucional, né? Exatamente, é importante ressaltar também que está na Constituição essa necessidade de interação entre os entes. Mas, tirando um pouco o lado também do governo do estado e da prefeitura, eu outro dia também fiz um pronunciamento lembrando, eu acho que o governo federal não trata, na verdade, a nossa capital da forma como deveria ser tratado. Se nós formos parar para pensar, inclusive em termos de apoio, São Luís já chegou a dar a segunda maior votação proporcional, então o presidente Lula, a presidente Dilma teve uma votação retumbante. Se nós pararmos para pensar, problema de esgotamento sanitário de São Luís, todos nós sabemos que a ilha está nessa situação grave porque passa as nossas praias, boa parte poluída, e o problema do esgotamento sanitário, 80% do PAC é para saneamento básico. Por que não há um direcionamento maior do governo federal para a nossa capital? Essa situação da BR, é com tristeza que eu abro os jornais do Sul e vejo a quantidade de recursos que são liberados aí para outros estados, para São Paulo. Se a questão é política, São Paulo é governado por um governador do PSDB, então não há essa desculpa. Então, assim, realmente é lamentável a falta de atenção que tem por parte do governo federal em relação à nossa capital. Bom, em termos falando em estigma, né, a gente ainda sofre com o estigma do Nordeste, ou seja, orçamento mais para o Sudeste, menos para o Nordeste, menos para o Maranhão. Eu até acredito, ampliando as desigualdades já existentes históricas. Eu até acredito que algum tempo atrás isso acontecia, mas se você parar para pensar, os investimentos que foram feitos em Pernambuco, através do trabalho do governador Eduardo Campos, os investimentos na Bahia também que foram feitos, então assim, hoje a gente já pode perceber muitos estados no Nordeste que recebem maciçamente recursos do governo federal. Infelizmente a gente não consegue perceber ainda essa mesma disposição do governo federal em ajudar aqui, principalmente a nossa capital, São Luís. Deputado, obrigado pela presença aqui no Portal da Assembleia mais uma vez. Eu que agradeço a participação e sempre que for convidado estarei aqui conversando com você. Obrigada, deputado.